Na semana passada, a gente teve o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que anunciou algumas medidas de proteção à agricultura local. Entre elas, ele anunciou que o governo iria começar a comprar leite em pó a preço de varejo. Seria uma medida emergencial para socorrer os pequenos e médios produtores. Também na semana passada, teve uma decisão do governo de aumentar a tarifa para importações de leite, queijo e outros laticínios da União Europeia. Como eu disse, tudo isso para tentar proteger, salvaguardar o pequeno e o médio produtor brasileiro. E a gente hoje vai ter uma convidada, Daniela Rainer. Ela já está on, minha gente? Como é que está, Daniela? Deputada Daniela? Já consegue me ouvir? Tudo bem, deputada? Olá, Como vai a senhora? tudo bem, Preparada para você? falar? Preparada para falar para a gente, explicar para a gente essas idas e vindas do agro, como é que estão as coisas? Com certeza, estamos a postos aqui, sempre com muitos desafios pela frente, né? A cada semana a gente tem enfrentado problemas graves, né? Como essa crise do leite agora que a gente está enfrentando, e a gente tem trabalhado muito aqui, eu inclusive estou na FPA agora, temos trabalhado muito para conseguir encontrar soluções efetivas que resolvam, né, o problema do nosso produtor de leite, do produtor brasileiro, né, que é com quem a gente precisa se preocupar. Eu comecei a chamada da senhora até comentando sobre essa questão do leite em pó. A gente acha que não, mas tem uma política intensa por trás disso, que seria para baratear, no caso, para baratear a venda interna, não é isso? Aumentar a venda externa. Explica para a gente o que é que está em jogo quando a gente fala do mercado leiteiro, o que é que vocês estão pleiteando junto ao governo? Então, a gente tem no mercado internacional um custo mínimo do litro de leite, né? E o produtor que não está acompanhando isso está fora do mercado, né? E hoje o que está acontecendo no Brasil é que essa importação massiva de leite em pó, especialmente da Argentina e do Uruguai, e atendendo, né, unicamente o bem desses países, né, que estão importando hoje para o Brasil, a gente está dificultando, a gente está criando uma série a gente está colocando em risco, na verdade, a atividade leiteira do Brasil, porque o leite em pó chega com um custo muito menor do que o custo de produção do litro de leite aqui no Brasil, né? Então, as nossas condições de competitividade, que já são extremamente desgastantes por conta de toda a sanidade que a gente tem que cumprir, de toda a legislação ambiental, sanitária, é um custo muito alto que a gente nem está falando desse custo agora. Então, a gente já tem um custo muito alto, a gente já tem uma dificuldade muito grande de produção, sem incentivo nenhum, sem fomento nenhum, né, do governo, como os outros países têm, e ainda tem o leite em pó chegando, né, no Brasil por um custo menor do que custa para o nosso produtor produzir aqui. Então, isso está fazendo com que as pessoas acabem desistindo da atividade leiteira, né, desestimulando a atividade leiteira. A gente teve, inclusive, uma grande cooperativa lá de Santa Catarina que se manifestou publicamente, né, da preocupação dela em relação a esse cenário atual, né? E só nessa cooperativa são 76 mil famílias trabalhando. Então, hoje a gente tem relatos e a grande preocupação do setor de pessoas que pretendem abandonar a atividade se a gente não conseguir melhorar essa situação do mercado, porque o que foi importado, né, o que o governo brasileiro importou só nesse ano, superou em muito o que foi importado em todo o governo anterior. Então, a gente não está passando nenhuma crise, nenhuma situação que precise importar, né? Eu defendo que a gente importe somente o que falta. Jamais a gente pode prejudicar o nosso produtor, prejudicar o produto brasileiro
para alegrar, né, para contentar um amigo, um compadre, né, como está acontecendo, né? Infelizmente, a gente vê o governo abraçando a Argentina em diversas, socorrendo a Argentina em diversas situações, em prejuízo do nosso produtor. Então, o que está acontecendo hoje é o leite em pó que está chegando muito mais barato na indústria do que o nosso leite. E a gente não sabe a origem, a gente não sabe a validade, a gente não tem como... A fiscalização está muito ineficiente, né? Que, inclusive, é proibido reidratar o leite, né? Esse leite em pó, a lei não permite que ele seja reidratado e transformado novamente em longa-vida, ou leite líquido, né? E vá para o consumidor. Então, uma das pautas que a gente está defendendo aqui, e que resolveria a situação, é ter uma fiscalização eficiente para que não reidratasse mais esse leite. Se precisar de forma emergencial comprar, que chegue no consumidor em pó, que reidrate em casa, né? E não na indústria, porque aí vai quebrar com o setor leiteiro brasileiro. Que era uma pergunta que eu ia fazer à senhora em relação a essa fiscalização. Essa fiscalização, a senhora, uma vez a gente conversando, disse que há uma fiscalização muito grande, como deve ter para os produtos nacionais, só que quando a gente chega nos produtos importados, a senhora acha que existe um desnível nas exigências para o produto nacional e nas exigências que são feitas aos produtos importados, é isso? Com toda certeza. Nenhum país do mundo tem as mesmas exigências que o Brasil tem. E a gente tem uma sanidade excepcional, né? O meu estado, Santa Catarina, tem uma sanidade agropecuária excepcional, com certeza a melhor do país, né? A gente é livre de uma série de zoonoses, de uma série de doenças, e esses valores não são, esse valor agregado que o nosso produto tem, infelizmente ele não é monetizado. A gente fica com um encargo muito grande e não tem nada que é agregado de valor, não é monetizado no nosso produto, né? Então, assim, desde a legislação ambiental, desde das questões de sanidade, para o produto brasileiro, existe um rigor muito maior para o nosso produtor, para o nosso produto, né? E quando vem de fora, a gente não tem todas essas exigências, né? Então não existe uma isonomia, né? E inclusive nos tratados internacionais de Brasil, Mercosul, do Mercosul como um todo e com os outros países também, existem um dos elementos a ser considerados é a isonomia nas condições de produção. Então, se eu não consigo produzir no mesmo valor que o restante do mercado comum produz, eu tenho que chegar lá, o governo brasileiro tem que chegar lá e dizer, vem cá, a gente não está conseguindo produzir leite ao mesmo valor. Então, a gente não pode, a gente tem que exigir a isonomia, as taxas de compensação para não quebrar o setor aqui no Brasil, né? O que acontece com o açúcar na Argentina, né? A Argentina chegou e disse, vem cá, Brasil, a gente não está conseguindo produzir no mesmo valor que vocês, porque o nosso processo aqui é muito mais caro que o de vocês. Então, não vai ter negócio. E é isso que a gente precisa fazer com o leite. A gente precisa que o governo brasileiro defenda o leite nacional, defenda o nosso produtor de leite e pare de importar um leite mais barato do que é o nosso custo de produção. Explicar para quem está assistindo, quando a gente fala da importância aí não só para a preservação de todo o produtor, da cadeia econômica do produtor, qual o impacto disso, no caso, desse aumento do leite nacional, para quem está assistindo a gente que vai no mercado, ou então, por exemplo, a senhora falou uma vez da questão da mussarela também, que é um tipo de queijo que é muito usado aqui, seja em produtos já consumidos, ou até mesmo no mercado as pessoas costumam muito comprar. Qual é o impacto disso para quem está lá na ponta, que vai, seja no restaurante, seja no supermercado, atrás de produtos? É um aumento de preço, é isso? É uma falta de produtos que seriam comuns a gente? Explica para quem está acompanhando. Eu vou te pedir para repetir o início da pergunta, porque cortou e eu não consegui captar o início da pergunta. Sem problema. O que eu queria que a senhora explicasse para quem está acompanhando a gente, até para a gente mostrar que não é só uma questão que envolve o produtor ali na subsistência dele, mas também impacta a vida das pessoas que estão nas cidades consumindo, seja no mercado ou nos restaurantes. Eu queria que a senhora falasse justamente sobre a importância desse item, que é o leite,
e também de outro, que é a mussarela, que a senhora também já falou, para o brasileiro, para o mercado, para quem vai no mercado, ou vai num restaurante, ou até em casa mesmo, e consome esses produtos. E aí a pergunta seria, aumenta o preço, falta produtos, maior variedade? Explica, traduz isso para o ouvinte. Então, a gente não tem nenhuma medida do governo que possa garantir a manutenção dos preços, pelo contrário, né? Esse desestímulo à produção, a longo prazo, com certeza, vai trazer uma derrocada na nossa produção, né? Uma diminuição substancial na nossa produção, e aí, faltando produto no mercado, vai aumentar o custo. Isso a gente não tem a menor dúvida, né? E quando a gente fala em produzir leite, isso é muito importante que as pessoas entendam também, existe todo um processo, não é simplesmente, vamos lá, a vaca vem pronta ali para a gente tirar o leite, né? A gente precisa fazer uma bezerrinha, né? Precisa nascer uma cria, precisa ter uma bezerrinha, essa bezerrinha vai crescer, ela vai ter que ter uma ou duas crias, pelo menos, para começar, uma cria para começar a dar leite, mas a segunda cria que normalmente ela começa a ter uma produtividade boa. Isso vai 6, 7 anos. Então, é muito investimento genético, né? A genética do animal, a alimentação, todo o manejo é extremamente controlado e extremamente caro. Então, a gente precisa de 7 anos para começar, para uma vaca começar a produzir leite, né? E aí, ela tem uma durabilidade também. Então, se hoje a gente desestimula o setor, para começar, essa vaca que está dando leite hoje, que é uma grande produtora de leite, né? Se ela sai do mercado, digamos assim, se ela sai da linha de produção por um desestímulo, enfim, os produtores acabam vendendo esse gado até para abate, até para corte, porque é inviável produzir. Para recomeçar essa cadeia produtiva de novo, vai ter que comprar um animal, vai ter que nascer um animal novo, vai durar 7 anos. Então, são ciclos longos para início de produção que, com certeza, inviabiliza o setor, e para recuperar isso tudo, leva muito tempo. E aí, evidentemente, que faltando produto no mercado, produto nosso, produto nacional, vai acabar encarecendo pela lei da oferta e da procura, né? E o que a gente vê hoje do governo, o que a gente espera são políticas públicas para que a nossa cadeia produtiva do leite se desenvolva, cresça e seja respeitada, e que tenha essa isonomia na competitividade internacional. Agora, se ao invés disso só estão tomando medidas paliativas, como vamos comprar 20 milhões em leite em pó, ok, é uma medida que faz um efeito, mas agora, um efeito imediato, né? Mas não existe nenhuma medida que está sendo tomada para um efeito futuro. E quando a gente fala em produção rural, existe uma série de planejamentos. Então, não adianta só comprar 200 milhões em leite agora para desafogar, se a gente se o governo está desestimulando o setor lá na frente. Então, é evidente que com a quebra do setor, com a diminuição da produção nacional, o preço vai aumentar daqui a curto prazo, né? Só mais uma pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte, em relação à relação. Como é que está sendo o diálogo entre o presidente Lula e o setor do agro? A senhora está vendo a abertura para o diálogo? Eu até emendo em relação ao ministro da Agricultura, que é o Carlos Fávaro. Vocês estão tendo condições, viabilidade de sentar na mesa, expor as necessidades e ter um feedback, ou isso ainda está sendo um entrave? A gente tem tido reuniões quase que semanais. A gente tem buscado de todas as formas levar sugestões, buscar apoio, né? E situações que seja resolvido, né? Medidas resolutivas de verdade. Mas o que acontece é que o tempo tem passado e a gente consegue só medidas emergenciais, né? Como essa compra de 200 milhões em leite. Mas o que a gente precisa realmente é mudar essa política de importação de leite, e isso não está acontecendo, porque, só para retomar lá o início disso tudo, né? Nos primeiros 4 meses de 2023,
o governo brasileiro o Brasil importou 70 mil toneladas de leite em pó. Então, isso é um valor muito grande, né? Foi mais do que o triplo das importações do mesmo período de 2022. Então, esse leite em pó que está chegando a um custo muito, muito pequeno é que tem acabado, né, com a produção nacional. Então, a gente precisa que o governo tome medidas, e é o que nós temos buscado, né, enquanto Comissão de Agricultura, enquanto Frente Parlamentar da Agropecuária, é buscado que o governo realmente tome medidas efetivas, né, no tocante a essa importação. Inclusive, tem um rol de produtos que não entra na isenção de impostos. A gente está pedindo também, foi o pedido, o deputado Domingos Sávio fez o pedido, para que o leite, né, seja excluído dessa lista e passe a entrar quando for necessário, né? Eu defendo que somente a gente importa quando for necessário, em alguma situação de desabastecimento, que não é a situação nesse momento, né? Mas o governo brasileiro, o que a gente pede é que ele faça essa negociação bilateral, é que ele exija, né, o que está estabelecido nos tratados do Mercosul, que a gente tenha isonomia para que exija as taxas compensatórias, né, para que o nosso produto não fique abaixo, né, não fique numa situação de competitividade tão difícil como a gente está vivendo agora. Essa situação é inadmissível, a gente não pode deixar o nosso produtor rural definhando, que é o que está acontecendo, né, enquanto a gente traz leite do Mercosul muito mais barato. Então, a gente precisa que o governo tome essa decisão e defenda o produtor brasileiro o quanto antes, porque a situação é realmente de emergência. Só antes de terminar, a gente costuma sempre colocar algumas perguntas dos leitores. Eu selecionei aqui uma que é do Davi Araújo, que eu acho que até a senhora de alguma forma já explicou, mas enfim, só para a gente contemplar esse eu falei leitor, mas na verdade é telespectador, a pessoa que é acostumada sempre com texto. Qual seria a explicação técnica para um produto, no caso o leite, ser importado por um menor preço do que o custo de produção? Aí ele completa a pergunta aqui. Não seria um caso de um excesso de tributação aqui? De fato, a gente está vivenciando um excesso de tributação para os produtos nacionais? Também, esse é outro fator que não só no leite, né? A gente tem uma carga tributária no Brasil muito grande, a gente paga demais, e isso em todos os insumos, né, que vai precisar para a produção de leite, tem a tributação ali, né? Tem o imposto embutido ali, então custa muito caro para nós. A gente tem, se nós tivéssemos condições iguais de competitividade, a gente estaria, os nossos produtos estariam muito além do que está hoje, né? A gente já está nos melhores mercados do mundo, nossos produtos são realmente de qualidade e competitivos, mas a gente tem impostos muito altos, a gente tem uma logística muito cara e ruim, né? Falta rodovia, insumo que tem que vir de longe, milho que tem que vir de longe, né? Então, é uma série de situações. E aí, volto a dizer, né? As questões ambientais, de sanidade, as nossas exigências, além da tributação, é muito alta, é muito a maior do que no restante do mundo. Então, as nossas condições de competir no mercado, só pela base que a gente precisa cumprir, já é muito desgastante, é uma exploração muito grande, né? Então, ainda além disso, o Brasil compra por um preço impossível de competir, aí é para promover quase uma quebradeira mesmo, né? Matemática difícil, no fim das contas. A conta não Muito costuma difícil. fechar muito, né, deputada? Eu costumo dizer que quem está no agro é por paixão mesmo, sabe? É porque gosta muito, porque é uma vida muito custosa, muito difícil. A gente não tem securitização do total da nossa produção, tem casos específicos que tem, outros que não. É uma briga muito ferrenha mesmo, sabe? Mas é o que mantém, e a valorização do agro deveria ser muito maior, porque ao longo de sucessivas crises, ao longo dos anos, em sucessivas crises que o Brasil enfrentou, o agro mantém o país de pé, né? O agro não para, e além de alimentar, né, o Brasil, o mundo, que se a gente come, se a gente tem que comer, é porque o agro produz, né?
Então, a gente que a gente produz a nossa própria comida, né? Mas quem mora no centro da cidade dificilmente vai conseguir produzir alguma coisa, né, para sua alimentação. Então, a gente deveria, assim, o governo, né, deveria incentivar mais, deveria bater palma para o agro ao invés de criticar, né? E eu acho que o dever do Estado é induzir o desenvolvimento do nosso país, né? E o setor primário, que é o agronegócio, que é a nossa agricultura e pecuária, é mais do que tudo, né? Precisa ser fomentado de forma eficiente, com respeito, com carinho, com o mesmo carinho que o produtor rural coloca em tudo que ele produz. Deputada, eu queria lhe agradecer, viu? A gente vai continuar acompanhando toda essa situação em relação às políticas para incentivo ao agronegócio brasileiro, principalmente pequeno e médio produtores, que são essenciais, inclusive, para gerar economia. Queria lhe agradecer novamente, deixar o espaço aqui sempre aberto. Seja bem-vinda, é a primeira vez que está participando do meio-dia, eu acho. Seja bem-vindo, o espaço está sempre aberto, sempre que quiser voltar, tá bom? Muitíssimo obrigada pela oportunidade, eu é que agradeço a vocês por estarem levando essas informações, né, para o Brasil todo, entender o que está acontecendo no nosso país, e a gente está sempre às ordens aqui, e sempre trabalhando pelo nosso país, pelo nosso agro, né, e para que a gente consiga desenvolver cada vez mais e sair dessas crises recorrentes que a gente está enfrentando. Obrigada, querida.